Fala pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui com o Reinaldo Ferreira. Ele é gerente de inovação no Boa Vista Futebol Clube, um clube da cidade do Porto, de Portugal. Vai enriquecer muito a nossa conversa. Nós vamos falar sobre o futebol, sobre a inovação também na Europa e um novo cenário. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação e, por favor, se apresente para a gente. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui consigo e conversarmos um pouco então sobre esse enorme potencial que a inovação no desporto e no futebol em particular tem. A minha função é vice-presidente de Inovação e Tecnologias de Informação do Boa Vista Futebol Clube. Portanto, para além da responsabilidade habitual sobre as tecnologias de informação, tenho também esta responsabilidade adicional de ter um programa de inovação que visa precisamente trazer então ideias novas, novas soluções, explorar novas tecnologias e, sabemos nós, não falta matéria para trabalhar nessa área, não é? Legal. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha o Ataque vai gostar, porque é um público que a gente fala muito sobre marketing esportivo, gestão esportiva e, claro, inovação também no esporte. Para a gente dar o pontapé inicial, o kickoff inicial aqui, eu queria que você me dissesse o que o Boa Vista está a fazer ultimamente em termos de inovação, o que vocês estão a atuar dentro desse campo. Muito bem. Então, para sintetizar tudo aquilo que nós temos nessa área, antes de mais, dizer que criamos um conceito, se quiserem uma estratégia, que denominamos de Boa Vista Innovation Lab. Lab porque, na verdade, é um laboratório, porque queremos experimentar, queremos fazer coisas, queremos ver como é que elas resultam. E no Boa Vista Innovation Lab temos 3 grandes vetores. O primeiro é Sports Performance, portanto, o desempenho desportivo, tudo aquilo que está relacionado com o que os atletas fazem no treino e no jogo. O segundo é Smart Stadium, portanto, desculpa, tudo o que tem a ver com o estádio, toda a infraestrutura e todo o potencial de utilização do local onde o evento desportivo se realiza. E, finalmente, o terceiro vetor, que é o Fan Experience, que é o cruzamento entre o Fan Engagement e o Customer Experience, que é, basicamente, como é que eu aproveito o meu modelo de negócio, como é que eu desenvolvo o meu modelo de negócio em função da expectativa dos adeptos, aquilo que o adepto está à espera, aquilo que o fã quer ver de uma equipa, de um clube. Certo. Eu vou começar pelo último item, Fan Experience. Qual a novidade que vocês trazem nesse ponto e o que o torcedor do Boa Vista espera dentro disso? O que ele pode ter de surpresa dentro disso? Ora bem, nós estamos em plena revolução, não é? Por várias razões, sendo que eu acho que uma primeira revolução que já está bastante estabelecida, portanto, algo que já é claro para toda a gente, que é o mobile, não é? Portanto, o utilizador hoje quer estar móvel, quer ter a informação a todo momento, em qualquer lugar, e por isso temos uma questão fundamental para explorar, que é aqui o nosso dispositivo, não é? Que faz de nós o ser humano aumentado, que é aquilo que eu digo muitas vezes, não é? Eu sou um pouco mais inteligente e um pouco mais informado e um pouco mais tudo, porque tenho aqui um dispositivo dentro do bolso, sempre conectado, que me alerta para situações que antes eu deixava despercebidas. E, portanto, eu tenho que passar a pensar nos adeptos de uma forma completamente nova, não é? Portanto, é este ser humano aumentado que está aqui à espera de ter uma nova experiência. E, portanto, esta experiência já não é a experiência que tínhamos há muito pouco tempo atrás, não é? Se somarmos à mobilidade o efeito da inteligência artificial e de todas as novas ferramentas que hoje estamos à espera que nos assistam no nosso dia-a-dia, então eu acho que nós estamos ainda a descobrir o que é este novo adepto, não é? E, portanto, isto tem sido um desafio que tem surgido em todos os desportos, no futebol, mas em todos os desportos em geral. Portanto, hoje em dia, deixamos de fazer benchmark apenas com um clube de futebol e estamos a fazer benchmark horizontal para todos os desportos. E, honestamente, eu tenho dito sempre que o espaço onde nós estamos é o do entretenimento, não é? Nós não estamos propriamente no desporto. O desporto é para quem o pratica, não é? Portanto, tem aquele jogador que anda ali a chutar a bola, mas podia ter sido um piloto que anda a guiar um automóvel
ou a um golfista que tem um taco na mão, não é? Portanto, qual é que é o desporto? Não é o mais importante neste momento. Para nós, estamos claramente no espaço do entretenimento, no espaço onde precisamos perceber o que é que temos que oferecer aos nossos adeptos. Então, o conteúdo é extremamente importante, não é óbvio, mas muito mais que o conteúdo, a funcionalidade. E, portanto, nós podemos entrar aqui em várias áreas, mas deixa-me concretizar uma única área apenas, não é? Nós referimos muitas vezes ao Match Day, ao dia de jogo. Não é? Hoje há um jogo, não é? E tu, Tiago, tens um bilhete para esse jogo, não é? Portanto, o que é isso, o bilhete? O bilhete é a possibilidade de tu entrares no estádio e seres controlado que efetivamente podes entrar. Não. Um bilhete é um sinal importante para mim, para gerar contexto para o Tiago e perceber, Tiago, como eu sei que tu vais ao jogo porque tens um bilhete, então eu quero dizer-te que neste momento já é importante tu saíres de casa porque vais apanhar um transporte para chegar ao estádio e está na hora de tu fazeres isso e ainda tens uma experiência completa no estádio. Ou passado um pouco, já estás na proximidade do estádio, eu dizer-te qual é o parque de estacionamento que tu tens mais próximo porque tu paras o teu automóvel e não tens que estar numa fila, numa complicação qualquer. E já agora, dizer-te que isto está interligado com as autoridades, porque as autoridades têm, obviamente, uma vantagem adicional de um ponto de vista do controle desta multidão que se aproxima do estádio, se eu lhes disponibilizar a localização de onde estão os nossos adeptos e conseguir antecipar, por exemplo, que vai ter uma fila maior numa porta e deslocar mais stewards para controlar essa porta. Pronto, e esta, vamos dizer, inteligência que nós temos gerado em tantas áreas, não é? Que você conhece isso da aplicação da Uber, não é? Você sabe perfeitamente onde é que está mais pessoas a pedir Ubers, mais carros a circular na estrada. Portanto, não estamos a fazer nada que já não esteja a ser feito noutras áreas, mas cada vez mais os diferentes intervenientes estão à espera desta digitalização de processos e dos benefícios que elas podem trazer, não só para você ter uma experiência mais interessante como adepto, para tudo aquilo que funciona à volta, funcionar também de uma forma mais adequada. Perfeito. Você falou agora sobre a digitalização e sobre a experiência do torcedor. Tem algo nos planos ou já feito com relação a NFTs ou outros digitais nesse sentido? Olha, uma coisa que nós temos vindo a fazer e que hoje é uma realidade é que todos os sistemas são interligáveis no Boa Vista. Isto é, nós temos aquilo que eu começo a chamar de Stadium API, um Application Programming Interface que cobre todo o estádio. O que significa que eu posso interligar tudo aquilo que eu quiser, o que é uma grande vantagem. Portanto, eu hoje estou aqui numa câmara, mas eu sei que esta câmara é facilmente integrável com qualquer outro local. Portanto, se porventura esta entrevista, esta conversa fosse necessária estar em qualquer plataforma, nós podemos estar live em qualquer plataforma. O Tiago, quando entra com o seu bilhete, que na verdade é o seu smartphone, portanto hoje nós já estamos com bilhetes desmaterializados, não é? Portanto é um código digital que permite entrar no estádio, mas que ao mesmo tempo também permite ir a um bar e perceber que, como o Tiago chegou 1 hora antes do jogo, tem direito a comprar 2 cervejas pelo preço de uma. Então, basta mostrar o mesmo código e automaticamente o operador do bar sabe que este código ainda não foi utilizado nenhuma vez hoje e como é a primeira vez que está a ser utilizado e falta mais de 1 hora para o jogo começar, tem direito a comprar 2 cervejas pelo preço de uma. E então, nós conseguimos que tudo isto funcione de uma forma articulada, não é? De uma forma orquestrada e, portanto, o digital tem esta grande vantagem, não é? Que é instantâneo, é omnipresente, não é? Estamos em qualquer... Aliás, eu costumo dizer isto muitas vezes para simplificar o que é isto de ser digital. É estar em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer pessoa. E isto permite-nos, de facto, ter uma experiência um bocadinho diferente. Isto não quer dizer que o jogo não deixe de ser aquele jogo o mais analógico possível, não é? Porque tu queres sentir mesmo ali o cheiro da grama, não é? Diz grama, não é? Quer sentir o cheiro do jogo e a temperatura e a emoção e o som real. Esta experiência é insubstituível. Portanto, nós nunca vamos substituir esta experiência porque é isto que as pessoas querem. Portanto, não deixa de ser curioso que num mundo que tem muito Spotify, há cada vez mais gente a querer ir concertos ao vivo, não é?
E, portanto, nós no futebol temos que pensar exatamente isto, não é? Nós estamos a introduzir elementos digitais, mas isso só está a valorizar o produto natural. Então, o produto natural é aquele que tem que ser protegido acima de tudo, porque essa é que é a verdadeira experiência, é a experiência insubstituível, e por isso tudo o que nós fizermos tem que ser sempre nesse sentido, não é? Perfeito. Eu vou passar para o segundo tópico agora, que você falou sobre Smart Stadium. Eu já tive a oportunidade de ir no estádio do Bessa, é um estádio acolhedor e um dos mais charmosos da Europa, na minha humilde opinião. Eu queria saber o que está a fazer dentro desse tópico de Smart Stadium, o que está sendo diferente, além da experiência do torcedor livente, por exemplo, comprar uma cerveja antecipada, enfim, mas o que mais está sendo feito? Muito bem, então, há duas grandes evoluções de um ponto de vista dos estádios, se quisermos, dos venues, não é? Como diz o inglês, portanto, o espaço onde nós vamos, não é? Eu dividiria em duas grandes áreas. Uma é a área incremental e a outra é a área disruptiva. Disruptivamente, muitos estádios estão a transformar-se em algo completamente diferente. Como espaços verdadeiramente de entretenimento, muito mais do que, tem um campo e depois tem umas bancadas que permite ver o jogo, não é? Portanto, um exemplo disso é que hoje em dia já pouco clube constrói um ecrã gigante, não é? Portanto, hoje em dia o que nós temos são muitas linhas de LEDs que funcionam simultaneamente como ecrãs e como iluminação, não é? E que permite, por exemplo, desligar a luz LED do estádio da totalidade, o estádio fica automaticamente às escuras em menos de um segundo e eu depois posso pôr os LEDs a mostrar as cores que quisermos e, portanto, no fundo, estamos a fazer um mini concerto de rock antes de começar um jogo de futebol, não é? E isto, claro, que cria uma atmosfera e uma envolvência completamente diferente dos adeptos, e, portanto, é olhar para todo o estádio e ver os adeptos todos pelos smartphones na mão a começar a filmar. Para fazeres isto, tens que ir para um caminho disruptivo. E nós, no Boa Vista, estamos ainda a começar esse caminho. A verdade é que temos esse feedback dos nossos adeptos. Portanto, eu digo com propriedade que o estádio do Bessa, do Boa Vista, é o estádio mais britânico que existe em Portugal. É um estádio onde qualquer lugar é um excelente lugar para ver futebol. Toda a gente que nos visita e que está em vários países diz vê-se muito bom futebol neste estádio. Portanto, isso é obviamente uma vantagem que nós sabemos que temos e, portanto, estamos a tirar partido dela e dizer, ok, temos que privilegiar que esta visibilidade, não é? Esta aproximação do adepto, do relevado, do jogador se mantenha, porque isso é uma característica positiva. E agora o que temos é que trabalhar em pequenas ações incrementais. O que é que nós começamos a fazer? Começamos a utilizar diferentes tipos de tecnologias. Uma delas tem a ver, por exemplo, com o acolhimento do adepto, fazer com que a forma como as pessoas se aproximam do estádio e entram no estádio sejam mais stress-free possível, não é? Portanto, não haver filas, não haver grandes complicações, dúvidas por qual é a porta que eu tenho que entrar e como é que tenho que... lamento-me, agora tenho que dar uma volta à metade do estádio. Portanto, tentar facilitar toda esta circulação de maneira que as pessoas tenham uma experiência muito simpática. E já agora uma coisa muito importante é que quando falamos de pessoas, quem é que são essas pessoas, não é? É o adepto do Boa Vista, é o Tiago que veio cá uma vez e pronto, eu quero que ele leve uma boa memória e diga a outras pessoas, se fores a Portugal vai ver um jogo ao estádio do Bessa. Portanto, quer dizer, eu tenho tanto diferentes segmentos de pessoas que aquilo que eu tenho que construir tem que ser de facto uma coisa muito fácil. Por exemplo, algo que hoje ainda estamos a trabalhar, ainda não fizemos tudo, mas que para nós é muito importante, e que é o empowerment do steward. Portanto, quem recebe as pessoas não é ninguém do clube, são pessoas subcontratadas para aquela função. Então eu tenho que criar ferramentas para elas poderem responder a qualquer pergunta naquele local. Não tem jeito ter uma pessoa numa porta e dizer, olha, não sei, não faço ideia o que é que lhe posso dizer. Não, espera aí. Eu já vi o seu bilhete, eu já percebi qual é o perfil do ingresso que você adquiriu e, portanto, eu sou capaz de lhe dar uma solução para o seu problema para rapidamente você estar sentado no seu lugar. E isto é algo que para nós é muito importante. Para aquela pessoa, isto é fantástico. Tivemos uma alteração tecnológica que fizemos recentemente e quando de repente abrimos as portas percebemos que havia um cenário que não nos tínhamos lembrado de estar. Então, saber que temos 3 ou 4 stewards em algumas portas que estão a conversar com as pessoas e até fizeram daquilo uma situação bastante divertida. Algo falhou, mas nós estivemos ali na conversa, divertidamente, e uns minutos depois aquilo estava resolvido digitalmente,
de maneira que aquelas pessoas puderam entrar nas portas e agradeceram muito. Portanto, imagina, tu tens gente que não pode entrar e está a agradecer a experiência que está a ter, porque nós estamos a comunicar com essas pessoas em tempo real e conseguimos reagir a isso. Então, tudo se transforma. Sim, é verdade. É o Smart Stadium a trabalhar para a Fan Experience, não é? Se as pessoas saíram de lá satisfeitas e perceberem que aquele indivíduo que está ali não é um segurança que está a criar um problema, mas sim alguém que te vai ajudar a entrar para o teu lugar e a ter a melhor experiência possível, para nós achamos que este tem que ser todo o efeito. Claro que estes 3 eixos que eu falei estão sempre muito ligados e, por exemplo, uma das coisas que hoje em dia nós sabemos é que o Sports Performance é extremamente digital, portanto, tu sabes que os teus atletas estão a ser monitorizados em tempo real, o teu mister sabe qual é que é o rendimento ao segundo de todos os seus jogadores e sabe perfeitamente quantos minutos mais tu vais aguentar e quando prepara uma substituição, a substituição que está a preparar é um jogo de alto risco, mas baseado em dados e esses dados existem ali em tempo real numa consola, não é? Isso só é possível se tu tiveres uma infraestrutura digital de alta velocidade que te permita ter tudo interligado e que estejas a ver tudo o que estás a ver. Isto ao mesmo tempo passa também pela segurança. Hoje em dia temos um circuito de segurança 100% digital, com câmaras de alta definição, onde eu consigo tirar uma fotografia de um indivíduo, portanto, só assim uma cara, ok? De um lado ao outro do estádio, não é? Eu tenho uma câmara apontada ao outro extremo do estádio e eu consigo tirar uma fotografia de alta definição de um adepto. Portanto, o que é que nós sabemos? Nós temos a polícia, neste caso, não é? Que quem comanda esta operação, o clube não tem qualquer influência nisso, mas a infraestrutura somos nós que fornecemos. A polícia senta numa salinha, tem imensas imagens, são muitas dezenas de câmaras hoje em dia, e então eu consigo isolar um problema e um polícia consegue detectar, ok, o problema é aquele indivíduo ali, vamos lá mandar alguém, e portanto, antes daquela situação se tornar numa situação, eventualmente, por exemplo, de violência, antes mesmo disso, já há alguém que foi lá falar com a pessoa e dizer, olha, nós podemos ter aqui um problema, e portanto, foi detectado isto assim, portanto, pedíamos, por favor, que se comporte de uma forma mais adequada, e portanto, isto obviamente faz com que o ambiente também seja adequado para a maior parte das pessoas. Então tu tens que ter, como eu tenho hoje em dia, 4 anéis de fibra óptica em todo o estádio, não é? Portanto, são 4 em paralelo, portanto isto é uma coisa óbvia hoje em dia, é uma autêntica autoestrada de informação que estamos aqui para toda a gente. E esse é o principal desafio que vocês têm hoje, é ter essa estrutura. Por exemplo, você me fala de 4 anéis de fibra ótica. Esse seria o principal desafio hoje? Ou não, é outro desafio? É outro. Essa é a parte que tu sabes como é que fazes, não é? Portanto, tu vais ao supermercado e compras, não é? Compras fibra, compras cabo, compras equipamentos ativos, cada vez a preços mais competitivos e com melhor desempenho. Portanto, esse não é verdadeiramente o desafio. Isso é uma coisa que tens que fazer, não é? Como nós costumamos dizer cá, eu vou tentar transferir a ideia para a cultura brasileira, não é? Isso é o arroz. Não é? Mas a seguir falta a picanha, não é? Então aí, espera aí, o arroz tem que estar lá. E, portanto, sim, eu tenho que ter esta infraestrutura, sim, eu tenho que ter esses equipamentos e cada vez mais, não é? Hoje em dia, nós desenhamos redes Wi-Fi para 2.5 dispositivos por pessoa. Portanto, se eu tiver 20 mil pessoas, eu tenho que ter capacidade para 50 mil dispositivos, ok? Porque, basicamente, a média anda por aí, não é? Então eu tenho que dimensionar as coisas de acordo com isto. Mas apesar de tudo, isto é fácil. Tu sabes qual é o caminho. Precisa força, mas é fácil. Difícil realmente é claramente trabalhar com o potencial de novas tecnologias que nós estamos a começar a experimentar e perceber, por exemplo, que já temos adeptos que querem ter um serviço a cliente, um customer service, que tenha parcialmente inteligência artificial associada. Porquê? Porque o adepto quer ter a resposta imediata. Desculpa, mas o meu cartão dá para comprar quantos bilhetes para este jogo, não é? E eu quero ter isso 24/7 e, portanto, quero ter um chatbot que me responda imediatamente. Sim, Reinaldo, podes comprar 3 bilhetes, o preço unitário são 10 euros, portanto, se clicares aqui, podes comprar 3 bilhetes por 30 euros. Então, a pessoa quer clicar ali no momento e ir atrás dos bilhetes que pode comprar. Não quer estar à espera de uma resposta a um e-mail ou de um contacto telefónico. Portanto, cada vez mais quer esta proximidade, esta compra por impulso e, obviamente, isso para nós
de um ponto de vista de revenue, também é muito importante, não é? Se a pessoa está disposta a comprar naquele momento, vamos aproveitar antes que ela arrependa, não é? Que daqui a uma hora, não sei se ela já não pensou numa coisa diferente. E, portanto, aí sim eu acho que temos os verdadeiros desafios e vai ser precisa muita criatividade e muita tecnologia para conseguirmos responder de forma cada vez mais eficaz a estas pessoas. São as mesmas pessoas, não é, que estão a fazer isso com o seu serviço bancário ou com o seu serviço de entrega de comida a domicílio ou com todos os outros serviços que também estão à procura desta digitalização, não é? E então, nós aqui no entretenimento, digamos assim, temos, vamos dizer, cenários um pouco diferentes. Acho claramente que tem que haver aqui uma liderança da equipa de marketing. É curioso, isto não é só no Boa Vista, acontece na Liga Portuguesa inteira, que é, temos sempre aqui umas conversas em conjunto entre a malta de marketing e a malta de tecnologia, que está, no fundo, a trabalhar praticamente na mesma equipa, não é? Porque sim, uns querem, outros fazem, outros conseguem, outros dão uma ideia, depois vamos tentar ver se isto é possível ou não é possível, então as coisas vão evoluindo em conjunto, em equipa, não é? Perfeito. A gente está com um tempo um pouco mais reduzido, Reinaldo, e para a gente, então, encerrar esse papo, que para mim, cara, foi bem enriquecedor, foi muito, é muito legal a gente ver também como do outro lado do oceano, ou como isso está sendo feito na Europa, enfim, a gente tem essa outra visão. Eu queria que você me desse a sua visão sobre o mercado de inovação no esporte. Como que está esse cenário, como está sendo feito, como são os profissionais, como está a capacitação em geral. Tem muito brasileiro que se interessa por isso, mas, enfim, eu queria um geral seu. Mas estamos a falar de atletas, de jogadores? Não, de inovação dentro dessa inovação, área. inovação. Uma comparação entre, por exemplo, o que está sendo feito, como que era antigamente, o que está por vir. Ok. A minha experiência é muito multissetorial, portanto, eu não trabalho especificamente com o desporto, trabalho com muitas áreas. E, portanto, a primeira questão aqui, que é perfeitamente clara, é que diferentes regiões estão em diferentes momentos. A Europa, os Estados Unidos, o Brasil, que eu vou acompanhando, tenho parceiros que têm a operação no Brasil e, portanto, vou ouvindo alguma coisa. E, portanto, a Ásia, ok, isso é importante trazer aqui a Ásia, estamos em momentos diferentes, em desportos diferentes, ok? E, portanto, a primeira imagem que eu acho que é evidente é que, de alguma forma, o desporto, em geral, estava um pouco atrasado em relação a muitos outros setores. Há muitos setores da economia que estavam claramente mais avançados em termos de inovação e de tecnologia do que estava o setor de desporto. Eu penso que o desporto talvez tenha entrado um pouco mais tarde, mas também recuperou muito rapidamente. Portanto, neste momento, na Europa é uma loucura. Portanto, tem toda a semana um evento de inovação e de tecnologia. Se não é blockchain, é Fan Experience. Se não é Fan Experience, é Smart Stadium. Toda a semana tem evento e tem conferência e tem webinar sobre temas nessa área. Olhando depois para o lado das organizações, eu acho que talvez 20% dos clubes estejam hoje em dia a pensar em inovação, vamos dizer, de uma forma intensiva. Okay? 80% dos clubes estão ainda a ir atrás ou do que está a fazer a Liga ou do que um fornecedor seu está a fazer. E aquilo que eu tenho falado cada vez mais sobre a nossa experiência aqui é que percebemos claramente que aquilo que temos que fazer é sentar no lugar do condutor, não é? Não pode ser passageiro sempre, ok? Então eu acho que na inovação temos que começar cada vez mais a ocupar o lugar do condutor e dizer a inovação do Boa Vista é liderada pelo Boa Vista, não é? Os meus parceiros são essenciais, nós não estamos a fazer nada sem eles, portanto, precisamos dos parceiros para trabalhar nas mais diversas áreas, mas temos que estar nós a conduzir, porque senão vamos acabar sempre com a segunda melhor opção ou a opção que ficou disponível. Então, há áreas em que nós queremos mesmo liderar. Têm que ser poucas, não podem ser muitas, senão começa a dispersar, mas há áreas em que temos que ser nós a liderar o processo e eu acho que ainda uma pequena parte dos clubes percebeu isso e está a trabalhar nesse sentido. Já é comum encontrarmos internacionalmente clubes que o fazem e é com muito prazer que mantenho relações com clubes em vários continentes, até também no Brasil, que estão a fazer de facto um excelente trabalho nessa área e é muito bom ver que estamos de facto nesse aspecto. Dizer finalmente que não somos de maneira nenhuma um caso de sucesso ou um caso de estudo,
estamos a fazer muito trabalho, estamos muito entusiasmados com o trabalho que estamos a fazer, que nos permite vencer muitas barreiras e muitas limitações que existem no Boa Vista, mas claramente temos ainda muito trabalho para frente para fazer e estou também entusiasmado de ver aí desse lado do Atlântico o que também tem sido feito muito positivo. Tenho acompanhado 2 ou 3 clubes com muito prazer que estão a fazer um excelente trabalho nessa área. Perfeito. Reinaldo, foi muito boa essa conversa, como eu falei, muito legal a gente entender o que está sendo feito, quais são as outras experiências, as outras edições do Ataque foram com essa visão, foi com essa intenção da gente entender mais um pouco, ver o que está sendo feito, experimentado, quais são as trocas. Para a gente finalizar, eu queria apenas aí me despedir de você e queria que você deixasse um recado final para quem está vendo a gente. Olha, eu acho que vais provavelmente ter aí... Vou separar a tua audiência em 2 grupos, não é? O grupo dos adeptos, para quem eu acho que a fase que estamos a viver é absolutamente entusiasmante, porque como adepto nós podemos encontrar nos mais variados esportes soluções absolutamente fantásticas, coisas giríssimas que eu tenho visto como adepto e que me dá prazer enquanto adepto, mas ao mesmo tempo dizer que aquele grupo que estiver na audiência, que está do outro lado, não é? Do que trabalha para os adeptos, dizer que tem um supermercado cheio de tecnologia, que a gente pode comprar a baixo custo. Eu tenho aqui em frente a mim uma câmara de alta definição que não custou nem $30, não é? E, portanto, é fantástico o que nós podemos fazer hoje com pouco investimento e, claramente, precisamos de pessoas criativas, pessoas que estejam motivadas para experimentar, para identificar onde é que estão os problemas, ultrapassar os problemas e criar soluções que permitam que os adeptos possam ter um engagement, uma relação connosco, dizendo, eu gosto muito de ser adepto do Boa Vista. Isto é cada vez mais fundamental no mundo que temos atualmente e, portanto, abracem o desafio, cometam erros e tentem encontrar as soluções que os vossos adeptos vão gostar. Perfeito. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Tiago. Sempre disponível.